Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um programa, sempre trazendo pessoas especiais, tá? Que têm vida com Jesus, histórias, testemunhos. Então você vai ouvir um lindo testemunho, uma linda história e com certeza Deus vai falar ao seu coração. Se você está pela Super Sinop canal 7.1, fique até o final, tá bom? Você que está pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente também sobre esse bate-papo, sobre essa live. Convidei a minha amiga Nalva. Tudo bem, Nalvinha? Olá, tudo bem? Se apresente para quem está nos assistindo, fala um pouquinho do seu nome, sua idade, de onde você veio, quanto tempo de Sinop. Meu nome é Edinalva, Edinalva. só que a maioria me chamam de Nalva. Eu vim de Minas Gerais, já fazem uns 10 anos que eu moro em Sinop, porque eu vim no final de 2015 para Sinop. Certo. Na verdade, assim, eu tenho uma história com Sinop muito engraçada, porque eu tenho certeza que Deus me trouxe para esse lugar. Quando eu cheguei em Sinop, eu não vim para morar, apesar de que eu já moro aqui fazem 10 anos. Eu vim para Sinop para passear. Mas tinha quem que morava aqui? A minha irmã mais velha já mora aqui já fazem 18 anos. Ela me chamava para passear, para visitar ela, para conhecer. E aí eu fiquei, gostei da cidade, fiquei. E aí, uma das coisas que me fez ficar também foi quando eu fiz o vestibular na Unemate, passei no vestibular. Que curso? Para administração. Não concluí tudo, tranquei a faculdade na pandemia. Sim. Só que assim, a minha vinda para cá foi assim Eu creio que foi Deus, porque Deus foi falando comigo que Ele me queria nesse lugar, usava pessoas às vezes para falar comigo. E você já estava na igreja? Já estava na igreja já. Na verdade, eu fiquei 1 ano fora, tipo assim, procurando uma igreja para frequentar, porque lá em Minas eu já era de uma outra igreja e os meus pais também são da igreja e eu sou da igreja desde que eu me entendo por gente. Quando os meus pais se converteram, assim que os meus pais se converteram, eu era bebê, então, tipo assim, eu conheço desde... Eles me levavam. Crente de berço. E eles me levavam. E assim, só que realmente a minha transformação, eu posso dizer, encontro com Jesus foi aqui em Sinop. É mesmo? Por isso que eu falo que Deus me queria aqui em Sinop, porque eu, tipo assim, eu frequentava a igreja, eu estava inserida no louvor. Eu comecei, quando meu pai descobriu que eu sabia cantar, eu tinha 3 anos de idade. E assim, eu ia para a igreja, servia no louvor, eu era professora no Kids da minha igreja lá em Minas. Qual que era a igreja lá? A Igreja de Deus no Brasil. Servia no louvor. Sempre servi no louvor. Já fui, inclusive, vice-líder de jovens da minha igreja. Olha só. E assim, sempre gostei muito de servir na igreja. Mas aquela pessoa que só serve... Você, assim, de fato, era aquela... O pai levou para a igreja, desde criança, obviamente, e começa naquele ambiente de igreja. Sim. E você foi crescendo nisso. Fui crescendo nisso. Mas você nunca tinha até então tido um encontro real com Jesus? Real com Jesus. Eu tinha temor. Às vezes eu até lia a Bíblia. Mas a maior parte do meu conhecimento da Bíblia foi na escola dominical. Sim. Que todo domingo a gente tinha a escola bíblica dominical às 9 horas. Importantíssimo, Era né? Importantíssimo. Mas, de fato, eu mesmo tenho um encontro com Jesus aqui em Sinop, no final de 2020, que eu estava indo visitar os meus pais e Deus usou uma pessoa para falar comigo. A pessoa nem me conhecia. Numa oração na casa de uma pessoa da igreja. Sim. Ela chegou para mim e falou, assim, porque... assim, além de eu estar servindo na igreja aqui em Sinop, mas só que de fato, assim, eu não tinha deixado Jesus, entregado toda a minha vida para Jesus, entendeu? Entregado para Ele cuidar de mim, para Ele me transformar, para curar algumas feridas que existiam em mim. Certo. E aí Deus usou essa irmã para falar comigo. Olha, Nalva, eu não tenho muito conhecimento com você,
Mas Deus manda te dizer que a partir de hoje você está fazendo uma aliança com Ele. E tipo assim, Deus já vinha trabalhando isso no meu coração, entendeu? E eu sentia que aquela ida para Minas, ver os meus pais, passar um tempo com os meus pais, ia me fazer curar algumas coisas, algumas feridas que tinham da minha infância, com os meus pais mesmo, assim, com a minha igreja lá também. E assim, eu sinto que eu fui transformada mesmo e conhecer Jesus foi caminhar mesmo, deixar Jesus entrar no meu coração. Porque querendo ou não, na nossa caminhada com Jesus, a gente vai retendo algumas coisas, vai guardando algumas coisas, entendeu? Sim. E é preciso que a gente deixe Jesus entrar e faça a transformação na nossa vida, sabe? De fato, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa perfeita, porque a nossa caminhada com Jesus, ele vai nos transformando dia após dia, né? Verdade. Mas, assim, na minha questão de identidade, de saber quem eu sou nele, de saber ali o real propósito, porque eu sirvo a ele, porque eu gosto de servir na igreja, porque eu caminho com Jesus, eu fui entender, de fato, nesse ano de final de 2020. 2020. Então, há 5 anos, Nava de fato teve um encontro com Jesus. E foi após essa conversa com essa irmã? Ou teve um momento num culto, em algum evento, que o Senhor realmente, nós falamos assim, o Senhor te pegou ali e marcou sua vida, teu coração? Teve um momento da minha vida em uma noite das cabanas, que eu não me lembro quando foi. Mas eu acho que foi a primeira vez que o João Paulo... Do céu na terra. João Paulo veio, foi a segunda vez, eu não me lembro de fato, porque ele já veio aqui umas 4 vezes. Veio algumas vezes. E eu lembro que teve uma mensagem dele que me impactou muito, e nesse dia ele chamou os jovens lá na frente para fazer uma oração. E eu falei, Deus, eu nunca fui batizada com o Espírito Santo. Os meus amigos, a maioria que eu vejo, tem aquela fome, aquela sede, aquela busca por Jesus, já foram batizados com o Espírito Santo, eu também quero isso. E aquilo me marcou, porque nesse dia eu fui batizada com o Espírito Santo. E nesse dia, na mensagem, Deus falou muito comigo. E esse dia eu falei, olha, nesse culto do João Paulo, eu tô indo de coração aberto. E eu já sentia que Deus ia fazer alguma coisa comigo naquele dia. Porque eu vinha buscando, e principalmente a questão do batismo com o Espírito Santo. E eu fui batizada com o Espírito Santo nesse dia. E, tipo, eu não consigo, em palavras, descrever. Lógico, como foi a sensação. É incrível, foi, né? Imagina, você tá ali com aquela sede, com aquela vontade e querendo mais do Senhor, e você ouve uma mensagem, tem um apelo, você vai pra frente e o coração muito aberto e disponível. Sim. O Senhor vem e faz uma visitação, toca o seu coração. Não tem como explicar, realmente só vivendo isso, né? Só vivendo, não tem como explicar. Então foi a partir desse dia e Deus foi trabalhando comigo. E aí foi quando eu fui visitar os meus pais, que foi no final de 2020. Foi no final de 2020. Uhum. E aí Deus usou essa irmã para falar comigo sobre isso, sobre a aliança que eu estava fazendo com Deus. Inclusive, ela falou, eu vejo uma aliança no seu dedo, porém essa aliança é uma aliança que você está fazendo com Deus a partir de hoje. E ela foi falando... Deus está te levando para um lugar que ela nem sabia que eu ia visitar os meus pais. Uhum. Deus está te levando para um lugar e lá nesse lugar, eu fiquei 1 mês lá em Minas. Deus vai falar com você algumas coisas, vai testificar algumas coisas no seu coração, e uma dessas coisas era a cura de algumas coisas que eu precisava curar na minha família, com os meus pais. E foi isso. E você falando dessa questão de curar algumas questões, você teve na tua caminhada algumas questões sérias com a sua família, com seu pai, com a sua mãe? Assim, eu sempre fui uma pessoa, desde criança, eu sempre tive os meus pais presentes na minha vida. Sim. Mas, querendo ou não, algumas coisas vão acontecendo no decorrer da nossa... Como eu posso dizer, da nossa infância. E às vezes a gente pensa que já foi curado, né? Tipo, falta de perdão de algumas situações que aconteceram com o meu pai, por exemplo, comigo, com meu pai. Sim, sim. E foi levando os anos. E foi levando. E achou entendeu? que estava tudo certo. De repente você começou a sentir que precisava... eu precisava pedir perdão para o meu pai, eu precisava liberar perdão para ele.
E ele também. Só que, tipo assim, como ele... Pra ele tava tudo bem, entendeu? Até nesse dia que eu fui pedir perdão, conversar com ele, falei, olha, pai... Expor algumas coisas. Expor algumas coisas. Ele falou, nossa, minha filha, mas eu te amo. Eu não tenho nada pra te perdoar, sabe? Mas eu achava que tava tudo bem, não. E Deus vinha me incomodando. E foi melhor você ter tido essa atitude, Sim. tirar esse peso ali, essa incomodação que você estava tendo ali, né, incomodação no bom sentido, mas para resolver essa questão de relacionamento com seu pai. Com meu pai. E isso acontece muito nas pessoas, né? Acontece muitos jovens, até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, né? A gente vê, assim... Aí, quando eu fui, inclusive, os meus amigos que são da igreja lá, caminhava comigo, falavam, você tá diferente. Aí eu falei, gente, é porque, assim, eu moro lá e a igreja em que eu estou inserida, eu realmente fui conhecer e ter um encontro verdadeiro com Jesus, porque eu fui entender realmente sobre a graça, sobre perdão, sobre o porquê eu sirvo a Deus, sobre a salvação ali. E aí os meus amigos começaram a perguntar, você está diferente? Eu falei, foi por isso. Nessa entrega que você teve ao Senhor. Nessa entrega que eu tive, entendeu? Deixar Deus trabalhar na minha vida, principalmente na área... nas minhas áreas de identidade. Sim. Eu posso dizer, na minha identidade com Deus. Muito bem. Você falou que você, desde criança, foi para a igreja e desde criança estava lá ajudando no Kids, e também a questão do louvor chamava muito a atenção ali, que você também já começava a cantar. Mas Sim. Você fez, quando era criança, adolescente, aula, alguma questão de técnica vocal? A minha família é muito musical. Meu pai, ele é músico na igreja. Os meus irmãos também são músicos na igreja. Assim, eu acredito que Deus me chamou pro louvor. Muitas vezes eu já senti, Deus me chamou. Às vezes eu penso, cantar é um dom. Sim. Cantar é um dom que muita gente aprende, né? Aperfeiçoa, faz aula, mas tem pessoas que nascem com aquilo, entendeu? E eu nasci com aquilo. Meu pai é músico, ele fazia músicas, ele tem algumas músicas de composição própria dele. Só, que legal. E ele foi trabalhando isso na gente e ensinou a gente a servir, inclusive na minha cidade. Eu já quando eu morava lá, eu cheguei a ganhar alguns concursos. Qual que é a cidade? Chapada Gaúcha, o nome da cidade. Chapada Gaúcha. Mas não tem nada de gaúcho lá. Não, é uma cidade do interior de Minas. Você ganhou alguns festivais lá? Já ganhei. Eu e meu irmão, a gente ganhou. Eu cantava sempre com meu irmão. E a gente... Era dupla? A gente era dupla. Tinha um nome específico ou não? Não, era Cordeirinhos de Cristo o nome. Cordeirinhos de Cristo. Agora eu me lembrei. Tinha o nome, sim. A gente tinha até uma camiseta que o pastor tinha mandado fazer pra gente. Eu fazia a primeira voz e ele fazia a segunda voz. E é muito engraçado porque a gente cantava música sertaneja. Eu cantava música sertaneja gospel. Entendi. E aí, assim... Quem que você lembra aí dessa época aí, sertanejo? Você tem alguma lembrança? Eu tenho uns irmãos levitas, tem Daniel e Samuel. Daniel e Samuel. Que meu pai é apaixonado por eles. E que música que você lembra ainda dessa época aí? Um pedacinho assim, só pra... Eu lembro dessa música aqui, ó. Pode cantar um pedacinho? Pode cantar, quero ouvir. Ela vem assim. Não diga não posso, que não vai conseguir. Eu só me lembro dessa parte, já me esqueci. Os Cordeirinhos de Cristo. Mas a gente cresceu na igreja cantando músicas assim. A gente era convidado para as rádios, uma rádio da minha cidade. A gente cantava todo domingo, depois da escola dominical, eu lembro. A gente tinha um compromisso de ir lá, tinha um programa evangélico, um programa gospel lá. Sim. E aí no final eu e meu irmão sempre era chamado para cantar 3 músicas, a gente sempre cantava. Eu fazia a primeira voz e ele a segunda voz. Então a gente foi crescendo assim. Eu fui inserida no Ministério de Louvor mesmo da minha igreja, com 13 anos de idade. E aí... E esses Cordeirinhos de Cristo durou quanto tempo? Durou até uns 14 anos, 15 anos por aí. Porque a nossa voz foi mudando, a voz do meu irmão foi mudando. E aí já não estava... A gente não conseguia cantar no mesmo tom do outro. Entendi. Então até os 14, 15 anos por ali durou. Durou. Aí depois você permaneceu só no Ministério de Louvor da Igreja. Só no Ministério de Louvor da Igreja. Cantora principal, ajudava? Eram 4 pessoas, eu sempre estava ali ajudando. A minha igreja é tipo o estilo da Assembleia, tipo assim, tem a oportunidade dos jovens, eu que liderava às vezes o louvor para cantar ali.
cada um com sua pastinha. Hoje não é mais assim, né? E Tinha lá o círculo de oração. tem um círculo de oração, inclusive a minha mãe é líder do círculo de oração. Olha só a minha que mãe legal. de oração, né? Então a igreja que vocês frequentavam, ela tinha ali um estilo meio assembleiano. Meio assembleiano. Assembleiano. Sim. Usos e costumes também, não? Usos e costumes também. É. Hoje já mudou muita coisa, não é mais assim. Modernizou um pouquinho. Modernizou, mas tinha usos e costumes. Então eu fui inserida, cresci assim, e agradeço muito a Deus por meus pais terem me criado nesse ambiente. E eu penso comigo que Deus me escolheu, Deus me queria com Ele. Eu lembro que na minha infância, quando eu aprendi a orar, na minha adolescência eu lembro que eu sempre fazia essa oração. Todas as vezes que eu ia orar, eu lembrava e falar com Deus, Deus, eu quero estar nos caminhos do Senhor, aconteça o que acontecer, nunca me tire dos seus caminhos. Eu quero estar nos seus caminhos. Mesmo ali sem, de fato, conhecer realmente Jesus, ter Deus ali no coração, sabe? Mas você já declarava Já essa oração? declarava essa oração, falava com Deus, eu quero estar nos seus caminhos, aconteça o que acontecer, eu quero estar na sua presença, nunca me tire dos seus caminhos. Olha Era só. essa a minha oração, eu me lembro, esses dias eu estava em casa e eu me lembrei que eu sempre fiz essa oração. Então, pelas coisas que eu já passei, que todo mundo passa, né? Não é só eu. Sim, sim. Mas eu penso assim, Deus me escolheu. Deus me queria com Ele. E na época lá da Assembleia de Deus, não, perdão, na época da tua igreja, que era parecido com a Assembleia de Deus, inclusive, quais são as músicas que você lembra lá? Dos Cordeirinhos de Cristo você cantou um pedacinho. E na época que você estava na igreja lá, que você ia cantar, qual que são as músicas daquela época lá? Quem que eram os cantores que vocês cantavam as músicas? São tantos, David Keelan, David Keelan. Nívia Soares, a gente cantava... Cassiane, não? Cantava Cassiane, cantava Eixla. Voz da Verdade. Voz da Verdade, cantava muito Voz da Verdade. Aline Barros, esses cantores aí que são E qual que pioneiros da adoração. Qual que você pode fazer um pedacinho aí? Dessa época. Uma da Eixla que eu cantava muito com os jovens da igreja. Essa aqui, ó. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Olha. Essa música é uma letra muito linda, Bonita porque ela mesmo. fala da fidelidade de Deus nas nossas vidas e quão importante é, né? Assim, eu vou falar algo que tem pessoas que concordam e pessoas que discordam, né? E aí são opiniões, e cada um tem a sua opinião. sim, Eu sempre digo assim, minha opinião. Essas músicas que tem uma letra, né, Cassiane, Lauriette, enfim, outras músicas ali, elas, você pode até perceber, existem algumas igrejas que em alguns momentos de oração, de vigília, chamam essa música. É igual o Poderoso Deus, tá cantando na igreja, de repente chama um Poderoso Deus para cantar, parece que a atmosfera da igreja muda. né? Então o louvor, não que o louvor atual seja ruim, de maneira alguma, o louvor é fantástico. Mas existem alguns louvores antigos que marcaram gerações e ainda marcam, né? Sim, um cantor que eu admiro muito, um ministério que eu admiro muito eles, é Trazendo a Arca. Eu lembro que desde a minha... não sou tão velha, eu tenho 28 anos, mas eu me lembro, tipo, assim, que... É que você está inserido na igreja desde criancinha, então você já vivenciou então, assim, essa época. Trazendo a Arca era um ministério que eu gosto até hoje, e já gostei muito e que ainda era o gosto toque no até altar, hoje. né, Toque primeiro? no altar, primeiro toque no altar, depois Trazendo a Arca, né? Isso. E assim, eles permanecem até hoje, porque as canções deles são muito cristocêntricas, são muito bíblicas. Exatamente. São canções que tocam o coração das pessoas hoje, até hoje. Marcaram uma geração, Marcaram uma geração. Aquela música deles lá, Eu Não Preciso Ser Conhecido por Ninguém. Era uma música que me marcou muito na igreja. Nossa, quantas vezes eu cantei aquela música. E aquela questão que eu digo, né? Volto a falar. A atmosfera da igreja mudava quando se cantava essas músicas. Quando se cantava essas músicas. Não que hoje... Que hoje não tenha Exato. Canções cristocêntricas e bíblicas dentro da palavra. Tem muitos. Sim. Mas, assim, eles são... Eu falo assim que eles são pessoas que mudaram a adoração. David Keelan,
trazendo a arca, diante do trono, até diante do trono, Ana Paula Valadão. Eu não gostava muito da voz dela, mas eu ouvia. E são canções que você sentia, a atmosfera mudava, você sentia realmente a presença de Deus. E eles são pessoas que contribuíram para a adoração, para o movimento de adoração profética no Brasil. E influenciam. Judson de Oliveira também. O Antônio Cirilo, né? Sim, o Antônio Cirilo, com certeza. O Davi Silva, que inclusive veio aqui na igreja. Veio aqui, o Davi Silva. E assim, são pessoas que, assim, eu tenho como referência, né? Mas eu, no louvor, eu sempre fui muito tímida. Muitas pessoas, às vezes, me olham lá na igreja, me veem cantando no altar. Ai, que voz bonita. Eu sei que Deus trabalha e ainda está trabalhando muito em mim, essa questão de me soltar mais e ministração, essas coisas, mas eu sempre fui muito tímida. E às vezes eu já cheguei a questionar a Deus, por que você me escolheu? Se o Senhor sabe que eu sou tímida. Se o Senhor sabe que eu tenho uma certa dificuldade, principalmente para falar em público, mas o Senhor me chamou para o louvor. Olha só. Isso que às vezes eu cheguei a questionar sobre isso com Deus. Mas é uma questão que Deus tem trabalhado, já trabalhou, e eu sei que eu já mudei muito, sabe? Mas eu amo louvar a Deus. Eu amo, sabe, me expressar ali através do meu louvor. Eu tenho isso comigo, com meu pai. Meu pai, ele foi uma pessoa que me ensinou e me ensina muito. Meu pai pregava para uma pessoa através do louvor. Meu pai pegava o violão, eu já vi muitas vezes meu pai, assim, as pessoas até brincam e falam, mineiro tem uma facilidade de conversar com as pessoas, de fazer amizade. Mas meu pai era uma pessoa que sentava ali, pegava um violão e ele não conhecia a pessoa e fala, olha, ouça essa canção aqui. Pensa que não, a pessoa estava descendo lágrimas nos olhos. Ele pregava, tocando e cantando. Marcou sua vida Isso foi uma coisa que marcou a minha vida. E, assim, algumas pessoas chegavam e falavam, olha, o nome dele é Emílio. Eu fui para a igreja, aceitei Jesus, eu não sei se você se lembra, mas você cantou uma canção para mim assim, 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 que falava sobre isso, e isso me ficou martelando dentro de mim. E eu fui para a igreja por causa disso, e eu achava isso muito interessante. Isso assim na rua, na praça? Isso assim na rua, na praça. Meu pai é uma cidade pequena, né? Então, a maioria conhecia todo mundo, assim. E ele chegava assim, sentava e falava, olha, ouça isso aqui. Meu pai, se ele chegar em um lugar, dar um violão para ele, pode esquecer. Ele vai cantar e tocar. Ele. Sim. E aí isso me marcou. Eu falei, cara, eu quero ser usada assim também. É isso que eu quero para a minha vida, entendeu? Eu acredito que através do dom que Deus te dá, pessoas são tocadas. Às vezes eu já cheguei a pensar, acho que eu vou dar um tempo do louvor ou o louvor não é para mim. Aí, às vezes algumas pessoas chegam e falam, Nalva, não faz isso. Você já me influenciou de alguma forma, através da sua voz, sim, através do dom que Deus te deu, da unção que você carrega, não é tempo de parar. Então eu penso assim, olha, Deus, até quando o Senhor me quiser no altar, não seja no altar, seja em não sei, onde o Senhor me levar. Porque se você estiver num grupo pequeno, você canta. Se estiver na faculdade, onde você estiver, você... Eu vou usar a minha voz, que é aquilo que o Senhor me deu, para transmitir aquilo que... Abençoar as pessoas, para transmitir o seu amor, para transmitir de alguma forma aquilo que o Senhor quer que eu faça. Não, assim como você disse que você é um pouco tímida, né? Sim. Logicamente você pega o microfone, vai cantar uma canção e aí automaticamente o Senhor ministra seu coração, enche você de fé e você canta e libera a palavra ali. Mas talvez tenha alguém assistindo agora que também é tímido, só que creio que tem esse dom de cantar, por exemplo, mas é tímido. Qual que é o conselho? Você, ainda sendo um pouco tímida, mas deixando Deus te usar, que conselho você daria para alguém que está assistindo agora, que tem essa dificuldade? O meu conselho vai com medo, vai mesmo com medo. Muitas vezes eu já subi no altar com medo, nervosa, mas fui. E tem um fato muito interessante que eu me lembro, que uma vez eu estava no altar e o pastor Tilica tinha trazido uma pessoa de fora para uma escola profética. Já faz um tempo isso, já faz uns 4 anos. Uhum. E Deus usou aquela pessoa para falar comigo, falar, nunca mais você vai subir nesse altar tímida.
E ele foi, eu tava lá, tipo, todo mundo cantando, esse dia eu tava na escada do louvor, eu me escondendo assim. Falei, não, não vai falar nada comigo. Deus usava ele pra falar com um monte de gente. Até que ele apontou pra mim, você. Gelou. Gelei assim, você. Nunca mais Deus manda te dizer pra mim. Aí nesse dia ele pediu pra pastora Cássia subir e orar por mim. E ele impôs as mãos e falou, nunca mais você vai subir nesse altar tímida. Nunca mais você vai... Deus, a partir de agora, Deus vai começar a trabalhar uma autoridade na sua vida, no louvor. E assim eu vi... Deus trabalhando, acontecendo. Eu sei que é um processo, eu preciso romper algumas coisas na minha vida, mas, assim, não tenho mais aquele medo de subir no altar, fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, o meu conselho para a pessoa que tem esse dom, mas tem timidez, eu conheço muitas pessoas que têm dom, têm uma voz bonita, vai mesmo com medo, sabe? Se Deus te chamou para aquilo, é porque Ele vê que em você tem capacidade. E é isso. Maravilha. Eu comentei com a Nalva agora há pouco, nós tivemos uma aula de batismo e dentre as alunas que nós ministramos a última aula, existia uma pessoa lá, que a Nalva conhece, que é a Larissa, né? E ela é um pouco tímida, só que ela falou que na aula que cantava, né? Que já tinha feito teatro, enfim. E aí o grupo pequeno, era 2 pessoas e nós estamos ministrando a aula para 2 pessoas, online inclusive. E aí eu falei, então você canta? Então canta aqui. E online ela ficou tímida, mas foi lá e cantou. Então acho que é isso, né? Você tem que decidir que se de fato Deus te chamou para aquilo e se você tem essa convicção, vá para o que o Senhor vai te capacitar cada dia. Deus capacita. Vai te ajudar. Te encher de coragem. De coragem, de ousadia, né? Sim. Eu sei que muitas pessoas que são do louvor, eu sei que a gente aprende dia após dia, a gente vai aprendendo com os nossos erros ali. Às vezes eu até olho na live da igreja e falo, olha, eu errei nisso e nisso, eu preciso melhorar nisso e nisso. Uhum. E tipo assim, você nasceu com a sua voz pode ser bonita, mas você vai estar sempre tendo que aperfeiçoar alguma coisa ali, seja técnica, seja postura de palco ali na hora do... Respiração, que inclusive é uma coisa que eu tô procurando melhorar em mim, porque eu tenho um pouco de dificuldade na hora de cantar. Eu não tinha, mas eu estou tendo. Deve ser a idade também, não sei. Com respiração. Então, assim, se é para Deus, você tem que entregar o seu melhor. Então, nunca se canse de procurar melhorias naquilo que você foi chamado, naquilo que Deus te deu, para você ser usado naquilo. Se o seu dom é cantar, procure melhorar a técnica na voz, procure melhorar a respiração. Sim. E é isso. Nalva, não que eu sou crítico com isso, né? Mas eu sempre dizia assim, gente, na igreja, né? Ali, estando na igreja, vendo ali as músicas acontecendo, os louvores acontecendo, e aí passava música após música, terminava a música, passava para o pregador ou quem ia ministrar a palavra, a pessoa pregava e ok. E eu sentia muito falta em algumas igrejas, em alguns momentos, a ministração da equipe de louvor, sabe? Porque não é só, senão seria só colocar um CD, né? Hoje não tem mais CD, obviamente, estou falando aqui, né? Velho que sou, CD. Colocava um play numa música, escutava uma atrás da outra e ok. Mas não, a pessoa que está ali, ela não é só uma pessoa para cantar, ela vai cantar e vai ministrar alguma coisa. Não sei se você sente falta disso também, ou se estou falando bobagem aqui, mas o Ministério do Louvor está ali, aquela equipe está ali, não só para cantar as palavras daquela música, né, aquelas letras ali, mas também para liberar uma palavra da qual alguém está sentado, adorando, né, ou de pé que seja, depende da igreja, e receba aquela canção, mas também receba palavras ali de confirmação, de motivação, para levar realmente a adoração a outro nível. Sim, é por isso que o nosso líder de louvor sempre trabalha isso em nós e é uma coisa que Deus tem chamado muito a minha atenção com isso, porque antes de cantar, nós somos instrumentos, mas antes de estar ali no altar, começa desde a nossa casa, Sim. no nosso secreto com Deus. Sim. Às vezes, muitas vezes, comigo eu nem sempre faço isso, mas eu tenho procurado fazer isso. Qual a canção que Deus quer ministrar?
nesse domingo? Sim. O que Deus tem falado comigo durante a semana? Aí eu vou e lembro, tal canção, assim, assim, assim. Porque às vezes as pessoas, o pastor sempre fala isso, o nosso líder do louvor sempre fala, e vamos cantar a música que tá o hype do momento. E o que Deus quer falar com a igreja? Sim. O que Deus quer que você cante? Aí isso começa desde o nosso secreto com Deus. Ouvindo a Deus. Ouvindo a Deus, procurando ouvir a Deus, ou até mesmo estudando a canção. Eu ainda confesso que ainda tenho uma certa dificuldade com ministração, mas eu tenho procurado fazer aquilo, meditar na palavra, estudar a canção que você vai estar ministrando ali, a canção que Deus colocou no seu coração para você ministrar, para liberar uma palavra sobre aquela canção, aquilo que Deus quer falar naquele momento, naquele dia, para as pessoas que vão estar ali no culto. Tenho certeza que isso já transformou e já impactou a vida de muitas pessoas que estão ali para ouvir aquilo, né? Participar daquele ambiente. Participar daquele ambiente. E é isso. Você já teve alguma pessoa já chegou até você e falou, Nalva, olha, tal dia, sábado, domingo, enfim, você cantou aquela canção e eu senti a presença de Deus, eu fui ministrada, o Senhor falou comigo, já teve histórias assim? Já. Eu não consigo nem falar quantas pessoas já chegaram para mim. E isso é encorajador pra gente, sabia? Porque às vezes a gente fica com aquilo. Eu sou uma pessoa meio perfeccionista. Eu penso, olha, eu poderia ter entregado mais. Por mais que o louvor tenha saído bem do começo ao fim, eu possa ter ministrado, mas eu sempre fico com aquilo. Eu poderia ter entregado mais. E alguém, assim, já chegou pra mim e falou, olha, Nalva, Deus tocou muito no meu coração com aquela canção que você cantou. Através daquela ministração que você ministrou ali, Deus falou comigo. E assim, isso não é para nos engrandecer, claro, sim, né? Claro. Mas é para engrandecer o nome do nosso Deus. Você vai lá para servir o Senhor e ser usada pelo Senhor. Sim, né? E para nos encorajar mais, para me encorajar mais, né? Porque quem é do louvor sabe. Quem caminha no louvor, quem serve na igreja, no ministério do louvor, sabe como é difícil. Às vezes as pessoas falam, ai, que lindo sua voz, tá tudo bem lá em cima. Mas só Deus e a gente sabe as barras que a gente enfrenta muitas vezes, às vezes até ensaio. Enfim, todo mundo sabe da dificuldade. Até porque você, como um pastor, um líder, né? São pessoas que estão se colocando na linha de frente, Sim. né? São pessoas que estão ali para... que aquele ambiente seja mudado através daquela adoração, daquele momento de louvor, para que as pessoas de fato sintam a presença de Deus naquele ambiente, preparem para uma boa palavra, né? Então imagine, as canções ministradas ali, a pessoa enche o coração de fé, de expectativa no Senhor, às vezes choram, né? Às vezes são tocadas. Isso facilita também, obviamente, toda a ação do Espírito Santo para que o pastor vai ministrar uma palavra e aquela palavra realmente penetre no coração da pessoa. Né? Sim. Já teve muitas vezes que, não sei se você que é crente sabe, que muitas vezes a gente canta um louvor e aí a mensagem vai e fala sobre aquilo. Muitas vezes o louvor vem de encontro com a palavra que o pastor vai pregar. Eu acredito que sejam alinhamentos do Espírito Santo, né? É aquilo que o Senhor quer que a igreja, que o pastor e que a equipe ou a pessoa que vai estar lá em cima esteja alinhada ali. O Espírito Santo quer transmitir. Então, eu acredito que isso é muito importante. O louvor é uma parte muito importante, assim como a mensagem, o que vai ser pregado, o louvor é o que prepara o ambiente, é muito importante. E na atualidade, assim, qual é a música que vocês têm cantado, que você tem cantado, o que mais tem cantado, que você tem percebido que a igreja tem se movido, assim, naquela canção, naquele louvor, e automaticamente você cante um pedacinho dela. Qual que você acha que está na atualidade, assim? Um louvor que, na verdade, ele não é nem atual, ele já é um louvor meio antigo, que é da Aline Barros, mas que eu tenho sempre louvado e que a igreja conhece, tem correspondido, é aquele louvor lá, que fala sobre a primeira essência, voltar ao primeiro amor, que às vezes nós, na nossa caminhada com Deus, nós vamos esquecendo do primeiro amor, que é estar, o que é, de fato, é o prazer que é estar na presença de Deus, aquele prazer de quando você se converteu, que você ia para a presença de Deus, e você se despia de você mesmo, e você, de fato, voltava ali àquela primeira essência, que é esse aqui, ó.
Eu vou cantar só o refrãozinho. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. É esse louvor. Maravilha. Você, quando, então, você canta esse louvor, junto com o Ministério do Louvor, você sente que a igreja corresponde, você sente que as pessoas são tocadas, então existe uma liberação de Deus através dessa canção. Sim. E uma coisa importante também para nós que somos do louvor, é uma coisa muito boa você ouvir a igreja cantar. É prazeroso para nós que estamos ali em cima. Que está recebendo também. E saber que a igreja vai cantar. Sim. Entendeu? Que a igreja vai cantar ali. Tem um cantor, eu não me lembro mais, que disse essa frase. Ele sempre fala que é muito bom ouvir a voz da igreja. É muito bom nesse tempo agora, na nossa atualidade, que a gente tem muitas dificuldades. Muita gente que é líder de louvor tem a dificuldade, sabe que conduzir a igreja ali no louvor, em adoração, às vezes não é muito fácil, porque muitas pessoas têm um pensamento, entendeu? E é meio complicado pra gente, mas é prazeroso ver a igreja cantar. Até porque vocês estão ali numa posição de levar a igreja, levar aquele público a um lugar de adoração em Deus, ou seja, com as canções, levar com que as pessoas também cantem, falem ali as palavras, enfim, para que o ambiente seja mudado. Sim. Então, o papel do louvor é esse, levar toda a igreja a um local de encontro com o Senhor, né? De encontro com Deus. E é muito bom. Igual eu falei pra você, é muito prazeroso quando a gente ouve a voz da igreja, sabe? Que a igreja vai cantar, vai receber aquele louvor ali de uma forma que, sabe, é muito bom. Eu escutei uma vez um cantor muito famoso, inclusive, gosto muito dele, ele falando uma frase muito polêmica, mas verdadeira. Diz que o momento que os crentes mais pecam é na hora que estão cantando. Na hora que estão cantando. Porque, às vezes, eu tenho falado com Deus nas minhas orações, Deus não deixa, muitas vezes, eu não viver aquilo que eu estou cantando. Porque é muito difícil, às vezes, você cantar aquilo ali e saber, de fato, que você não está vivendo aquilo ali. Entendeu? Às vezes, isso, pra gente que canta, a gente que conhece a Deus, que tem entendimento, sabe o peso do que é você cantar aquilo ali, você sente às vezes. Eu vi, faz tempo já, ele falando sobre isso. Olha, o pessoal acaba cometendo até pecado, porque você está falando alguma coisa que você não está vivendo. Não está vivendo. Não está compreendendo isso. Teve uma canção um pouco polêmica também, que é aquela do É Ele, deixando tudo... Perdendo tudo por amor e com alegria, né? Com alegria. Não é fácil. Não é fácil. Quer dizer, nós estamos cantando algo que... Será que de fato você está com... Se você perder tudo, você vai continuar com alegria e cantar com alegria? O que você acha dessa canção? Como que a gente tem que cantar essa canção? Ou a gente tem que pensar bem antes de cantar ela? Na tua opinião, já cantou ela já, Nova? Já cantei ela já. Foram forte. Poucas vezes, mas ela é forte. É forte, né? E quando eu ouvi ela a primeira vez, eu pensei, nossa, essa canção tem uma letra muito forte. E já teve algumas canções que eu não vou mentir, eu já me senti envergonhada de cantar, porque eu sabia que eu não estava vivendo aquilo ali de fato. E é ele, inclusive, que gerou muita polêmica, né? Muitos pregadores falando. E assim, as renúncias que a pessoa faz, né? As renúncias... Eu penso que assim, se você vai cantar essa canção e você de fato não está vivendo isso, não canta. Eu penso que é assim, não canta. É bem polêmico, né? Não canta, porque eu acredito que tem um peso muito grande. É polêmico e você cantar isso. Porque... eu acredito. São muitas canções assim, São muitas canções assim, logicamente confrontadoras. Lógico que se a gente for parar para analisar, talvez assim, então
não vou cantar nada. É difícil. É Mas difícil. essa canção foi tô brincando, logicamente, mas da atualidade agora, das últimas canções, gerou um pouco de polêmica em cima dela justamente por isso. Por a letra ser muito forte, né? Ela é uma letra muito forte, né? Na verdade, eu acredito que ele se baseou na vida de Paulo também, que Paulo... É porque a canção está ali, mas não tem um plano de fundo, uma explicação da qual foi criada, desenvolvida, Sim, né? mas quando ele falou perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Assim, eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que o cantor, dono dessa canção, deu um depoimento, e eu lembro que ele citou um versículo que estava escrito nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E Foi ele retirado fala de um lá. pouco, ele tirou um pouco algumas coisas, eu acredito que ele tenha tirado de lá. Mas eu acredito que de fato ele vive isso, né? Porque ele é Sim. ele é muito inspirado por Deus, assim, usado por Deus. Eu me esqueço o nome dele, é Paulo, esqueci o nome. Entendi. Alguma coisa lá. Ele comentou sobre isso, então. Uma outra questão, Laura, queria que você pudesse comentar também, não é que é polêmica, mas também tem um pouco de polêmica. Inclusive, a última música do Thales Roberto com o Jorge, que também eu quero que você fale sobre isso, mas aquela questão de chamar o Senhor de você. Isso te incomoda, não te incomoda? Você acha que é normal, pela melodia, pela canção, não tratar o Senhor como Senhor sabe? E deixar Ele como você? Você acha que isso é algo que acaba colocando o Senhor como segundo plano, não dando honra a Ele? Que você vê isso, esse você nas letras? Inclusive, isso não surgiu de agora, né? Surgiu de vários outros cantores, né? Que vai colocando no lugar de Deus o nome de Deus, ou Jesus, fala você. Mas eu não tenho dificuldade, eu não creio que eu, Nalva, tenha dificuldade em falar, por exemplo, aquela música lá, essa casa é sua, nós deixamos ela para você. Jesus é meu amigo. Sim. Ele é um pai que eu posso chegar, para mim, considero diretamente, posso chegar a ele e falar os meus problemas. Então, tipo assim, você só fala você se refere você a alguém que você tenha, como se diz, muita intimidade, confiança. Então você acha que não é falta de respeito? Eu não acredito que seja. Nessa questão das músicas, é uma questão um pouco mais de intimidade. É uma questão de falar você. Eu acredito que seja uma questão mais de intimidade. Que tem algumas igrejas meio tradicionais que eu já vi pastores pregando sobre isso, que fala que não é certo, que você vai referir a um rei, chamando ele de você. Então, a última música do Thales, não sei se você já ouviu ela. Eu já ouvi. Junto com o Jorge, do Jorge Mateus, que também é outra questão. E aí, esse Jorge, eu gravo com ele, então o Thales gravou com o Jorge, e aí? Que ele canta música secular, né? Então, existem essas polêmicas também, mas a música está estourada, sucesso, muita gente cantando a música. E a música diz isso, não vou chamar de você porque não se trata um rei assim. Não se trata um rei assim. É forte também. E agora ele já colocou, logicamente talvez não fez com o intuito de falar que os outros estão colocando o Senhor em segundo plano ou tratando de forma errada, mas a letra ele fala isso, eu não consigo, no caso dele, falando que não consigo chamar o Senhor, o Rei dos Reis, de você, mas sim de Senhor. De né? Senhor. Igual eu falei pra você, eu acredito que seja uma questão muito pessoal ali. Sim. Eu, Nalva, não tenho dificuldade, sabe? Não acho que seja desrespeito. Não acho que seja um desrespeito. Se o Senhor tocar no teu coração para você não fazer, mas não, isso aí é diferente. É diferente, aí não. Meu pai não concorda, ele já comentou uma vez que ele não concorda, que ele fala que é falta de reverência, que não, que é isso, aquilo. É a opinião mas dele. Assim, a opinião dele, assim. Então, Por isso que eu falo que é uma questão muito pessoal, sabe? Se você achar, então, que a pessoa que está assistindo, né, enfim, achar que não deve falar você, não fale você. Não fale você, ou né? não cante a canção, ou não mude cante. a letra. Inclusive, teve pessoas que cantaram no lugar de você e colocou a Deus. Exatamente. Por isso que eu digo que seja uma questão muito pessoal. Eu não tenho problema. Para você não... Não acredito, no meu coração não diz que eu esteja irreverenciando, não sei nem se essa palavra existe. Faltando com respeito. Faltando com respeito a Deus.
não acredito que eu esteja. Ok. Não, outra questão, que já que você está no louvor e participa disso, ministra ali, alguém que está assistindo, por exemplo, tem essa, às vezes, dificuldade de entrar na presença do Senhor. Por exemplo, tem essa dificuldade, né? De oração, enfim. E tem pessoas que conseguem já colocar um louvor, colocar ali uma canção, e através daquela canção fazer da oração, e repetindo aquelas palavras, enfim. Para quem está assistindo, por exemplo, e tem essa dificuldade de entrar na presença do Senhor, o que você falaria para ela escutar? Que tipo de música? O que ela teria que fazer, na tua opinião? Que tipo de canção ela poderia ouvir? Para dizer, olha, eu quero ficar mais próximo do Senhor. Você tem alguma canção que você ouve que te leva para mais perto de Deus? Eu tenho uma canção que não é sempre que eu coloco, porque eu sou o tipo de pessoa que eu faço o devocional, o meu momento com Deus, colocando músicas, porque isso aí às vezes é pessoal, eu acredito que seja muito pessoal, mas eu não tenho tipo assim, porque senão é como se o meu coração fosse se levado só pela emoção da música ali, entendeu? E às vezes eu gosto de deixar sem música, eu oro, tenho meu momento com Deus ali, muitas vezes, sem música. Mas é igual eu falei, é uma questão pessoal de cada pessoa. Mas uma música que eu ouço muito, que eu gosto, eu acho ela bíblica, cristocêntrica, é A Volta aos Meus Olhos, que é da Rafa Gonçalves, do Dunamis. Eu muitas vezes coloco ela, que ela fala: volta os meus olhos para a tua presença. E muitas vezes ali, um momento com Deus, assim, pra gente que está no louvor, não só para quem está no louvor, é pro crente, né? Sim. É inegociável o seu momento de oração com Deus ali, o seu momento de devocional, você ter um momento a sós com Deus, porque a palavra mesmo diz, fecha a porta do seu quarto, né? No seu secreto ali. Mas, assim... Essa canção... é uma canção que eu gosto muito, que fala muito ao meu coração. Como que é essa canção? O refrão dela é assim: volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. É uma canção que eu gosto muito de ouvir. Inclusive, tem uma referência na Bíblia, que eu pesquisei, Sim. que quando a Rafa Gonçalves escreveu ela tem uma referência na Bíblia que fala sobre você voltar os seus olhos para Deus, voltar o seu coração para Jesus. E essa canção fala sobre isso. Então, eu acredito assim que o meu conselho é assim, nem sempre você vai querer orar, nem sempre você vai estar ali com muita vontade de orar, e eu acredito que músicas ajudam. Eu tenho essa experiência comigo. Às vezes, quando eu tô meio desanimada para ir num culto, para ir cansada mesmo, eu vou preparar o ambiente desde já, vou colocar uma música ali antes de eu ir para a igreja. Vou tomar banho, vou ficar ali escutando, e vai moldando meu coração ali, entendeu? É uma coisa pessoal minha. Não sei se para outra. Mas a canção, igual eu sempre falo, muda o ambiente. Muda o ambiente. Toca eu tenho isso comigo, Você entendeu? começa a cantar, começa a chorar. Começo a chorar muitas vezes. Às vezes eu tô lavando louça, coloco uma música lá para lavar louça. Do nada já tô chorando, porque Deus falou comigo através daquela música. Eu tenho muito isso comigo. Eu acho que, não sei, tenho isso desde criança comigo. Música é uma coisa muito, muito séria para mim. Sim. Músicas toca muito, assim, aquelas que são cristocêntricas, que são bíblicas, que fala com você. Então, eu acredito que seja uma questão muito pessoal, mas é muito bom você estar ali na presença de Deus, com um bom louvor, se derramar na presença de Deus. É importante o seu momento com Ele, mas eu acredito que não é sempre que... Porque senão você vai, como eu posso dizer... usar só aquela música. Só aquela música, ou então, tô aqui sentindo a presença de Deus, tô aqui chapando na presença de Deus. Aí desligou a música, acabou. Não, eu não acredito que a presença de Deus... Mas para quem tem uma certa dificuldade de oração, e liga lá o louvor. Mas para quem tem uma certa dificuldade em orar, falar com Deus, liga um louvor. Deus vai... Ali a música vai tocando o seu coração, entendeu?
Nova, outra questão que eu queria ouvir de você também, talvez para quem está em casa ou assistindo pelo YouTube, acontece demais, ainda hoje, de vez em quando eu vejo aí nos Instagrams da vida, dos meus amigos, às vezes, até da igreja, as famosas músicas mundanas, as músicas que não são da igreja. Música secular, né? Música secular. E aí eu aprendi muito sobre aquilo que você consome, né? Aquilo que você come, aquilo que você vive, aquilo que você está ouvindo, vai fazer muita diferença na sua vida. Faz diferença? Faz. Eu não sei muito falar sobre isso com precisão assim, mas eu, Nalva, eu não procuro ouvir muito música secular. Eu tenho uma certa... Eu acredito que músicas que falam sobre Deus, que é voltada para Jesus, uma adoração exclusiva para Jesus, ela vai transformar você porque você está ouvindo ela. Sim. E hoje em dia as músicas seculares é mais falando sobre sexualidade, sobre amor à mulher, amor ao homem, paixão, essas coisas. Então eu não procuro ouvir esse tipo de coisa. Eu não gasto meu tempo ali no meu Spotify com música para colocar uma música secular. Às vezes automaticamente aquilo que você está ouvindo, você vai consumindo, vai me influenciando, vai me encher. Então, assim, tá me edificando em alguma coisa? Aquilo ali? Eu acredito que assim, me edificou, eu vou ouvir. Não me edificou, eu não ouço. Então eu acho assim que a gente que é cristão, esse assunto é um assunto polêmico, inclusive, eu não vou falar muito, porque é um assunto muito polêmico. Tem muita gente que não concorda e muita gente que discorda, porque aquela questão, um emprego secular é do lado do mundo, então você não vai poder trabalhar, então, ou então você não vai poder, como se diz? Sim. Frequentar tal lugar. Frequentar tal lugar. Sim. Porque ali do mundo, é secular. Eu sei lá, eu acredito que assim, não me edificou, eu não ouço, entendeu? Porque é muito sério. É muito sério. Música para mim, né? é um assunto muito sério. Música, para mim, tem uma relevância. Por que eu te falo isso? Porque quem está assistindo, talvez, de vez em quando escuta uma música, enfim. Eu já tive experiências negativas no passado com músicas. Então, uma época da minha vida, ainda conhecendo Jesus bem no comecinho, lá em 98, mais ou menos, 97, 98, conhecendo Jesus ainda, então ainda começando a ir na igreja, eu tive muitos problemas com questão musical, porque eu precisava de uma música para que eu chorasse. Eu tive algumas crises de finais de ano e depois, logicamente, eu fui entender o que era isso, eu fui saber por que eu tive essas crises. Sempre no final do ano eu tive algumas crises de identidade, de solidão, umas crises de falta de alguma coisa que eu não sabia o que era. Logicamente depois eu descobri o que era. Né? Foi a questão da paternidade, aquela coisa toda. Enfim, não vou entrar nesse detalhe porque não é a ideia. Mas o que o Fernando fazia? Ele pegava uma música lá que tinha uma letra melancólica, mais triste, e eu ouvia. E aquilo me levava, mas não era uma música de Jesus, nada disso. Uma música sertaneja, uma música internacional, uma música... E aquilo me levava a um sentimento de tristeza e aumentava o meu sentimento de tristeza e eu tinha necessidade de chorar. Olha, tá vendo? Por isso que eu falo, música ela mexe com as nossas emoções. Assim, eu não sei, mas música sempre teve muito poder sobre mim. Um poder assim, sabe? Não vou dizer que eu já cheguei a não ouvir. Teve uma época da minha vida que eu ouvia alguns sertanejos. Sim. E depois, escondido dos meus pais, inclusive. Porque lá em casa eles não deixavam a gente ouvir essas coisas, não. É do diabo. É do demônio. Mas eu ouvia e depois Deus foi trabalhando isso em mim. E falando, cara, você canta, você louva a Deus. Inclusive, eu já recebi oportunidade em eventos para cantar música secular. Eu falei, não, eu eu só canto músicas e música gospel. Se for para eu cantar música gospel, alguma coisa, até na escola mesmo. Na escola, já aconteceu na faculdade também, quando eu estudava. Você vai cantar tal música? Não, eu não costumo cantar esse tipo de música. Se for um louvor, eu canto. Se for música que fala sobre mulher, essas coisas do mundo aí, depravação, eu não canto. Prefere não fazer. Prefiro não cantar. Porque é sério, né?
Porque para mim é um assunto sério, né? Porque aquele ali vai interferir na vida de alguém. Vai. Aquela canção leva a pessoa a pensar alguma coisa, a decidir fazer alguma coisa. Imagine só, a palavra sendo ministrada todos os dias no seu coração vai gerar você uma transformação de dentro para fora, vai levar você a ter uma experiência com o Senhor, com o Senhor Jesus, traz cura, restaura. E se for uma música ao contrário, né, que leva você a pensar que você tem que beber mesmo, que você tem que fazer coisas, né, enfim, que não se deve fazer, ou o comportamento daquela música te leva a fazer lá as famosas, uma dança, enfim, um formato de comportamento que de fato é ruim. É ruim. E assim, até porque o evangelho é renúncia, né? Então quem é crente mesmo, que tem Deus no coração, conhece Jesus, sabe, quer caminhar com Jesus, eu acredito que, tipo assim, você vai sendo... Essas coisas têm o poder de te influenciar, entendeu? Pro bem ou pro mal, né? Porque essas músicas, muitas músicas seculares que falam sobre mulher, sobre dinheiro, sobre essas coisas aí, depravação, essas outras coisas aí, tem um poder, vai, querendo ou não, ela vai entrando na sua mente ali, vai alimentar algum sentimento. Vai alimentar algum sentimento. Então, eu acredito que se você... Tem que ter cuidado pra gente que é cristão, que a gente diz crente. Então, eu penso assim. E tem pessoas mesmo, por exemplo, eu gostava muito de músicas internacionais. E muitas vezes eu ouvia sem pesquisar a letra. De repente você vai ouvir a letra. Aí quando eu ia ver a letra, era uma coisa lá bem, como se diz, depravada. Estranha, diabólica. Entendeu? Aí eu parei. Então, assim, a gente que já é do louvor, a gente já tem que ocupar a nossa mente com as coisas que a gente vai ministrar durante a semana ali. Então, tem que ouvir o louvor. Então, eu procuro ouvir louvor mesmo. Amém. Eu queria que você fizesse um pedacinho de uma canção que toca a sua vida para quem está nos assistindo, que eu sei que, por mais que seja um trechinho, mas vai tocar a vida de quem está nos assistindo. Uma música que eu gosto de cantar quando eu tô muito triste, passando por alguma coisa, é essa aqui, ó. Que às vezes nas minhas orações também eu falo com Deus, que eu vou louvar a Deus, independente das minhas circunstâncias, daquilo que eu estiver passando ou vivendo. É essa aqui. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Maravilhoso. É essa música. Maravilhoso. Que bom, fico feliz. Obrigado por você ter aceito o convite de bater um papo, falar um pouquinho sobre música, sobre um pouquinho da sua vida, sobre essas polêmicas também. Que Deus possa continuar abençoando você na igreja que você está fazendo parte, no Ministério do Louvor, aonde você for, que o Senhor possa continuar te usando no louvor para liberar essa voz profética e de cura e de milagre. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, foi um tempo muito precioso, muito bom. Maravilha. Para quem está em casa agora, eu preciso que você faça uma oração, Nalva, porque quem senta aqui, no final, libera uma palavra de oração e eu queria que você pudesse fazer essa oração. Amém. Deus, eu te agradeço por esse tempo que passei aqui falando das coisas que o Senhor já fez na minha vida, exaltando o teu nome. Eu oro por cada pessoa que está em casa, por cada jovem, por cada criança que vai receber esse testemunho, de alguma forma impacte a vida delas. E para aquelas pessoas que estão em casa me assistindo, que de alguma forma têm um ministério, sente medo e em relação ao ministério e na hora de servir, eu oro para que o Senhor possa destravar a vida delas e que mesmo que com medo elas possam levar o seu nome através do dom que o Senhor colocou na vida delas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado mais uma vez, minha amiga. Amém. Obrigado. Pessoal, você que ficou até agora, até nesse momento, então não deixe de também se inscrever no nosso canal do YouTube, compartilhar e também comentar nesse bate-papo, tá bom? Você que está pela TV, pela Super Sinop, obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo programa. Até lá.